Olá, boa noite. Bem-vindos ao nosso espetáculo lúdico com Beth Cruz, do evento E o Arruado. Esse evento é um oferecimento da Universidade Federal de Pernambuco, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. A realização é do NEAF, Núcleo de Educação Integral e Ações Afirmativas, da AMA, Articulação dos Moradores e Amigos do Arruado. O Arruado está completando 150 anos e é uma comunidade que atualmente existe na cidade universitária, zona oeste do Recife, mas por ser anterior à própria universidade, ele viu crescer a universidade ao redor de si e mudar toda a sua paisagem, né? E em função da comemoração desses 150 anos, estamos organizando várias atividades e essa é uma delas. Tem o apoio do Labutuca e eu gostaria de apresentar para vocês a equipe que vai estar aqui conosco nesse evento. Primeiramente, o professor Everson Malaquias, ele é o coordenador do projeto E o Arruado, Revelações a partir das Memórias Coletivas Históricas. Ele é professor do Centro de Educação, professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. Ele possui mais de 20 livros publicados e atua principalmente nos temas educação, imaginário cultural e patrimonialismo. Professora Ana Emília Gonçalves de Castro, do Departamento de Design. Ela é coordenadora do NEAF. Ela coordenou mais de 14 projetos de extensões, assim como, por exemplo, o Conexões de Saberes, e atua em áreas como políticas públicas e ações afirmativas e educação integral. Seu Luiz Eurico de Melo Neto, conhecido como seu Lula do Arruado, nasceu no Pacheco, adotou e foi adotado pelo Arruado do Rio Velho. É poeta, cronista, blogueiro, colaborador do sítio virtual Arruado do Cavouco, autor de blogs como Um Cronista Amador, Memorial do Engenho Velho da Várzea, entre outros. Fernando Serpa, que está no background, ele é artista plástico, arte educador, cordelista, atualmente coordena o projeto Convida 20, que bate papo com diversos artistas no YouTube. E Beth Cruz, que é mãe, pedagoga, enfermeira, pós-graduanda em musicoterapia, cantora, compositora, e ela é coordenadora do projeto Cantando e Contando Histórias. E vai estar aqui conosco nesse evento. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Everson. Obrigado, Ivo. Prazer estar aqui com todos vocês, com Ana, Lula, Beth, Fernando, e nesse momento importante, né? Apesar de difícil na pandemia, nós estamos desenvolvendo esse trabalho com o Arruado, né? Como membro do NEAF, nós temos, o NEAF já vem dando uma contribuição bastante importante para a Várzea e a universidade em geral, e fico feliz por ter essa oportunidade de estar com esse projeto e o Arruado e contribuindo, colaborando com essa experiência rica que é o Arruado, né? Que é mais de 150 anos, desde o século XVII, né? Há uma história forte aqui, né? Esse Arruado como parte de Joaquim Amazonas, né? Uma propriedade de Joaquim Amazonas, o primeiro reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Então tem uma história muito rica, esse lugar onde tinha possibilidade de acesso até o centro da cidade com caminhos. Então é um ambiente importante da história política social do Recife. Então eu fico feliz, e esse projeto nada mais é do que resgatar essa contribuição cultural histórica que o Arruado vem participando, certo? Como um lugar de memória, né? O Arruado é um lugar também cultural há muito tempo, é uma comunidade com mais de 100 pessoas, com 12 famílias morando ainda no Arruado, de certa forma resistindo, né, com o desenvolvimento urbanístico que a UFPE veio travando. E, nesse momento, a UFPE reconhece o lugar, de fato, histórico e a importância do Arruado para a história, para a cultura, para a arqueologia, até de certa forma, da história de Pernambuco.
E aí esse projeto ele visa isso, né? Resgatar esse lugar de memória, o Arruado, registrar suas narrativas elaboradas pelos moradores, né? Contando as suas histórias de vida, história do lugar, identificar símbolos e imagens presentes no lugar e na narrativa dos moradores, criar produtos artísticos como teatro de boneco, objetos artesanais e fonográficos e por aí vai. Então, é um projeto que realmente reconhece os moradores como parte da história também desse ambiente, portanto, da UFPE, e a UFPE, a partir dos seus órgãos, vem contribuindo com esse projeto, também com o NEAF, e ficamos bastante felizes por estar nesse momento, dia de hoje, com Betty Cruz, apresentando suas atividades artísticas e educativas com a comunidade do Arruado. Então, parabéns a todos nós e estamos aqui à disposição de possibilitar essa integração importante do Arruado com a Universidade Federal de Pernambuco. Agora com a palavra a professora Ana Emília Gonçalves de Castro, coordenadora do NEAF. Boa noite a todos e todas. Estamos muito felizes de estar aqui, gente. É um momento de abertura, né? De alegria de estar aqui nesse momento. Foi esse momento de encontro, né? Entre amigos, simpatizantes, moradores, e relacionado à questão do Arruado, né? Quando a gente pensou no projeto, junto com o professor Everson, e o Arruado, de certa forma, faz uma relação. Quando a gente vai sair para algum lugar, esquece de alguém, e fulano, né? E o Arruado? Então, aquela coisa de, muitas vezes, passa despercebido, desconhecido, invisível por muitos que frequentam a universidade, mas que está ali e que existe uma história, existem memórias. Por isso, o nome do projeto é E o Arruado? Tem uma relação também com um livro, E o Triunfo, que é um livro de Aloysio Magalhães, que ele faz essa pergunta num grupo de trabalho com pessoas que estão debatendo cultura. E a gente se inspirou nisso. E o Arruado? Né? Como é que está o Arruado? E o Arruado? O que significa o Arruado? Né? O que o Arruado tem a ver com a nossa história, com a história da cultura pernambucana, porque tem a ver com a cana-de-açúcar, com os engenhos, né? E o Arruado em relação às produções, né, do que se tem ali, das pessoas e das riquezas. Então, o nome do projeto é E o Arruado, Revelações das Memórias Coletivas e Históricas. Então, esse é um momento muito gratificante, porque aqui nós estamos com moradores, com amigos, professores, que vamos revelar um pouco, contar um pouco desse Arruado, né? É um momento de diálogo, né? Onde a gente aprende muito com o outro, e por isso que a gente chamou a Beth, né? Junto com o professor Everson, a gente teve a ideia, né? Nós fomos chamados a repensar a ação do projeto, né? Um projeto de extensão, geralmente, ele exige a questão da presença, do loco, né? Da pesquisa de campo, e como a gente tem uma história, uma relação antiga com o Arruado, não foi tão difícil. Mas não deixa de ser uma coisa assim que exige um desafio, né, para nós. Então, a partir daí, surgiu a ideia da gente fazer esses encontros, né? Formas através da internet, como uma live, né? Como painéis que vão ser construídos, certo? Nos ateliês e colocados na comunidade. Então, tem muita atividade no projeto. E, no caso de hoje, a Beth vai fazer o seu espetáculo, né? É uma grande artista, onde provavelmente, eu não vi ainda, é novidade para a gente, né? Do que ela vai colocar, mas eu tenho certeza que vai ser emocionante. Então, eu quero dizer que, para mim, que tem uma história, uma relação muito forte com esse lugar, que não é de agora, é uma história com o NEAF e como pessoa humana, né? Como professora, como pessoa que frequenta as comunidades, e sempre me chamou a atenção este lugar, e conheci através dos amigos, do Edelso, do seu Rico, né? E em alguns momentos muito difíceis, onde o Arruado estava muito esquecido pela nossa universidade. A gente pode dizer que hoje isso é um marco histórico de um projeto de extensão oficializado na universidade, reconhecido, e que
nós estamos fazendo um diálogo, uma aproximação melhor com essa universidade, com a nossa universidade. E eu espero que o Arruado deixe de ter essa interrogação, vire o Arruado com exclamação, né? De alegria, a exclamação de espanto, uma exclamação que a gente coloca muitas vezes com emoção do que a interrogação. Bem, é isso. Eu quero agradecer e vamos continuar aqui com vocês nesse diálogo, dessa troca. Uma boa noite, muita energia, muita felicidade, muito prazer e muita luz nesse momento. Muita gratificação, muita alegria. Muito obrigada. Eu estou emocionada, confesso. Nesse momento, a Beth preparou um vídeo, um material bem bacana para mostrar para a gente, que vai ser o que a gente vai conferir o material agora. Olá, eu sou Beth Cruz, contadeira de histórias, e eu vim participar desse projeto de extensão cultural que se chama Rio Arruado, localizado no campus da UFPE, onde há alguns anos, desde que o movimento popular desse lugar nasceu, eu venho abordando histórias, apresentando brinquedos populares e brincadeiras de outrora ao ar livre. Mas agora, através das plataformas digitais, chegou o momento de adentrar na sua casa e bordar para vocês, com muito carinho, canções, contos, cantos, encantamento e muita ludicidade. Vamos agora recordar algumas dessas brincadeiras e brinquedos populares, em forma de poesia, com um trabalho totalmente autoral. Vem comigo! Peço licença para entrar no seu recinto, no seu lar. Peço licença para você, uma poesia vamos fazer. Contar uma história, cantar uma canção e uma brincadeira para alegrar o coração. Contar uma história, cantar uma canção e uma brincadeira para alegrar o coração. Ô, Beth, vamos brincar de adivinha? Ah, vamos sim, Aiô. Eu gosto mesmo de brincar de adivinha. Qual é meu amigo? Aiô? Aiô, olha pra cá, Aiô. O que é o que é? Vive amarrado a um cordão, agarrado a 2 pedaços de pau, pula pra cima e pra baixo e é o malabarista principal. Eu sei o que é, mas eu não vou dizer agora não. Será que o pessoal sabe? Eu não sei, vamos ver. Meu amigo, minha amiga, vim aqui para lhe contar a história de um brinquedo divertido e popular. Um boneco xerife que tem nome conhecido. Quero ver adivinhar. Mas parece um atleta, é todo desengonçado. Dá saltos e piruetas, é gracioso e animado. Mesmo preso a um cordão, ele traz a distração. Bonequinho arretado. Você tá curioso? Qual é o nome do boneco? Se concentre e avalie. Ele nunca fica quieto. Ele é de manipular. Se você não acertar, eu lhe digo o nome certo. Pois com esse bonequinho, você vai se encantar. Através da brincadeira, até vida vai lhe dar. Vais amar, dar de presente, quem ganha fica contente, vai querer logo brincar. Pois o meu, já consegui. Você pode acreditar. Guardo meu notebook, desligo até o meu celular. Desde quando o vovozinho me mostrou o bonequinho, nunca deixei de brincar. Nas feiras ou nos mercados, você compra baratinho.
Ele agrada aos pequenos, aos adultos e velhinhos. Deixa logo de enrolar. Está na hora de falar o nome do danadinho. E vovó também me disse, bate bem no coração. Sua origem ninguém sabe, já virou uma tradição. E para quem ainda faz, desejamos muita paz e amor no coração. Chamam de Mané gostoso, verdadeira atração. Ele é malabarista, fonte de imaginação. Da cultura infantil, uma riqueza do Brasil. Ele é arte em expressão. Os contei e está contado. Apresentei e fiz lembrar desse amigo saltitante da cultura popular. Um encanto sugerido. Bonequinho tão querido, vá-se embora o seu comprar. A tia, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Arruada no Recife, vive no meu coração. Sabe que você me fez lembrar de uma história? Era uma vez. Calimba mágica. Há muito tempo morava em um lugar muito bonito uma família rica. O rei, a rainha e os seus 2 filhos. Uma menina e um menino. A menina era super ativa, vivia contemplando o pôr do sol, vivia sorrindo para as flores, conversava baixinho com as borboletas no jardim, amava tomar banho de cachoeira com suas amigas e seus amigos. As crianças e o povo da aldeia tinham muita energia, mas todos sentiam um descontentamento. Já o seu irmão vivia sempre debilitado, era pálido, triste, falava pouco, mal comia, passava a maior parte do tempo dentro do seu quarto. Tinha o costume de ficar deitado na sua cama confortável, olhando para o teto e tapando um lado do ouvido. Qualquer barulho o incomodava. Não sentia ânimo para fazer nada, por mais que o seu pai lhe desse todo o conforto e brinquedos. Pois é, desta forma, o rei implantou uma lei. Proibiu que o povo cantasse e tocasse qualquer instrumento musical. Até os pássaros foram proibidos de vozear, imagina? Assim, todos viviam na aldeia, em um silêncio quase absoluto. Mas um dia, a irmã do menino também se sentiu doente. O rei e a rainha ficaram ainda mais preocupados. Então, ele ordenou que a cachoeira, que ficava próxima à sua casa, parasse de jorrar água, que os cães parassem de latir e que as pessoas se comunicassem apenas com sussurros ou mímicas. E ainda ordenou aos seus submissos que enterrassem todos os instrumentos musicais. Desesperado, determinou o silêncio total do povoado. Pois é. Imaginem vocês, até os punhos altos foram proibidos. Quem desobedecesse sofreria uma punição severa, podendo até ser expulso da aldeia. E ainda teriam que deixar todos os bens conquistados para trás. Mas nos primeiros raios de sol, a rainha, determinada, foi até a cachoeira. Ordenou que ela jorrasse água. A única coisa que a cachoeira fez foi gotejar lágrimas de tristeza sobre as pedras. Só o rei tinha o poder de desfazer o mundo. Então, a rainha, muito triste, chorou.
As suas lágrimas uniram-se às lágrimas da cachoeira, que repentinamente produziu um delicioso som. Ao caminhar de volta para o seu castelo, a rainha encontrou um instrumento musical bem diferente. Sem demora, ela o tocou. E sentiu um maravilhoso bem-estar, acompanhado por uma brisa com cheiro de flor. O instrumento parecia que tinha poder de encantamento, mas a rainha lembrou-se da ordem do marido e o escondeu entre as saias do seu vestido de seda. Ao chegar no castelo, foi correndo para o quarto das crianças. Ao adentrar, tocou baixinho o instrumento, para que o marido não ouvisse. Certa noite, ela percebeu que as crianças estavam bem animadas. Resolveram se debruçar na janela do quarto. Então elas sorriram, contemplaram as estrelas e ouviram atentamente a melodia que saía do instrumento. No dia seguinte, a rainha levou as crianças lá para a cachoeira, que ainda gotejava-se em lágrimas de tristeza. A mãe aconchegou-se aos filhos e pôs-se a tocar. Os pássaros logo apareceram e gorjearam baixinho. As crianças e a mãe choraram de emoção. As lágrimas caíram entre as pedras. Juntaram-se ao gotejar da cachoeira, fazendo ecoar um som maravilhoso, um som cativante. Todos foram atraídos pelo encanto do som. As pessoas nadas choraram também, e o som ficou ainda mais intenso e harmonioso. A emoção foi tão grande que eles sentiram muita alegria, e um cheiro de flor espalhou-se pelo ar. As lágrimas fizeram-se gotas de tilintar. O rei, ao ouvir aquela mistura de sons, ficou bastante irritado. Foi correndo ver o que estava acontecendo. Bufando de raiva, murmurou baixinho: onde estão os meus filhos? Onde está a minha rainha? Onde estão os animais e o povo dessa aldeia? Assim que os encontrou, viu a sua mulher tocando o instrumento. O rei ficou admirado e disse: mulher, essa é minha calimba. Foi presente do meu bisavô e há muito tempo eu havia perdido. Você encontrou, minha rainha. Quando ele viu os seus filhos revigorados, ordenou imediatamente que a cachoeira voltasse a jorrar água, que os cães voltassem a latir, que os pássaros voltassem a cantar e que os instrumentos fossem todos desenterrados. E foi assim que, pela primeira vez, o rei olhou verdadeiramente para sua esposa, para os filhos, o povo e os animais da aldeia. Maravilhado, abraçou-os e decretou que, a partir daquele dia, todos poderiam cantar e tocar o que quisessem. E a calimba, que foi presente do seu bisavô, tocou-a com muito carinho, amenizando a saudade dos seus ancestrais. Então, o rei organizou uma grande festa musical e todos festejaram a saúde das crianças, a felicidade da aldeia e o encantamento das melodias entoadas. E dizem que até hoje, quem passa próximo a essa aldeia escuta o som harmonioso da calimba mágica.
E o que era de vidro quebrou-se. O que era de papel molhou-se. Mas o que foi de emoção guardou-se. Assim me contaram, assim vos contei. Aqui eu termino o Era uma Vez. Essa é uma história autoral, se chama Calimba Mágica. E faço aqui uma alusão ao arruado do caboclo, ao arruadinho tão querido. Né? E vamos conhecer ainda mais o arruado através de um cordel criado por mim e por Neide Germano. Existe um lugarejo que se chama arruado, onde o amor e a poesia sublimam o povoado. Tem seu rastro na história, que resiste na memória afetiva do passado. Arruado, arruadinho, quanta beleza em ti há. Saudade daquelas tardes, das noites a festejar, da fogueira e do balão, das festas de São João e das noites de luar. Criancices no engenho, tanta história para contar. A peleja desse povo faz a gente esperançar. Tanta vida e emoção, arruada inspiração, onde canta o sabiá. Arruado, arruadinho, vejam só que invenção. Vassoura feita de ervas, amarrada com cordão, para varrer o chão pisado, preparando o reizado e toda a encenação. Essa vila tão singela, várzea do antigo caminho, chamada Engenho Velho, recheada com carinho. Se plantar, de tudo dá. Você pode acreditar, tem até um riachinho arruado, arruadinho. Tu és sim um livro aberto. Em ti encontro a paz. Te quero sempre por perto. És o foco de cultura, arte e literatura. Deus te livre do incerto. Esta terra sem palmeiras, que resiste com louvor. Pergunto, e o arruado? Vai seguindo em seu labor, com amor e alegria, dia e noite e dia, mostrando o seu valor. Arruado, arruadinho, tantos versos para falar, pois eu nunca cansaria de para ti poetizar. Te dedico este cordel, tiro até o meu chapéu, vamos juntos caminhar. Arruado do caboclo, teu solo é um poema. Esta terra de candura há de ser eterno tema. Para ti canto canções, te envolvo em orações e perfume de alfazema. Arruado, arruadinho, vem do tempo de outrora. Tua ancestralidade corre pelo mundo afora. Todos devem conhecer tua cultura, teu saber e a magia que aflora. Gata pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que por aqui passou. Ela mora no arruado,
plantadeira de flor, pediu uma história recheada de amor. Esse aqui é o meu amigo Aiô. O nome dele é um pouco diferente, porque ele veio lá da África. Na verdade, Aiô é um danadinho. Por isso ele veio de Aiô. Eu vou fazer vou pegar ele agora. Aiô. Aiô é um danadinho. Por isso ele veio fazendo essa coisa. Aiô. Qual animal que não trabalha e está sempre cansado? É o bicho preguiça. E é o que é? E está bem no meio do coração. Será que o pessoal sabe? Eu não sei. Eu sei. É a letra A. A de amor. Olha pra cá, agora é minha vez de perguntar. O que a fechadura disse para a chave? Vamos dar uma voltinha. Isso, acertou. Ele gosta mesmo de atriz, ele gosta de falar além, ele gosta de ler, ele gosta de estudar. Olha pra cá. Eu tô olhando. O que foi que o fósforo disse para a vela de aniversário? Sabes? Eu sei. É por você que eu sempre perco a cabeça. Isso, acertou, acertou. Então, minha gente, eu quero agradecer a todos vocês por vivenciar esse momento lúdico tão rico, trazendo meu trabalho autoral ao poeta cronista Lula Eulírico Ananilha, o FPE, PROESC, NEAF, e tantas pessoas que com certeza vão saber e sentir que falo delas através dessa minha canção brincante, que representa toda uma cultura ensejada em todas as cores e vidas que passaram e passam pelo Arruado da Várzea. Recebam Boi das Cores, com muito carinho para vocês. Boi vai se vestir com muita alegria, tem várias cores, sua fantasia. Enquanto mamãe me balança na rede, eu canto com ela o boi da cara verde. O boi vai dançar com a cara pintada, pintinhas laranja, roxinha e avermelhada. O boi vai dançar com a cara pintada, pintinhas laranja, roxinha e avermelhada. É boi, boi da cara branca, brinca com a menina, ela é uma criança. É boi, da cara azul anil, verde, azul, branco e amarelo, são as cores do Brasil. Verde, azul, branco e amarelo, são as cores do Brasil. Boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Boi do Piauí, pega esse menino que não quer dormir. É boi da cara branca, brinca com a menina, ela é uma criança. É boi, da cara azul anil, verde, azul, branco e amarelo, são as cores do Brasil.
presta atenção, que essa eu acho que o pessoal não sabe, não. Presta atenção. Aí, ô, presta atenção, olha para cá, aí, ô. Aí, ô. Sabe que... Menino, sabe que eu vou... Que é o que é? Pula, mas não é bola. Tem bolsa, mas não é mulher. É canguru. Peço licença para deixar o seu recinto, o seu lar. Eu peço agora para você das histórias não esquecer. Contar para todo mundo muita poesia assim. Espalhar sementes, florescer o seu jardim. Contar para todo mundo muita poesia assim. Espalhar sementes, florescer o seu jardim. Vamos dançar um pessoal? Até a próxima. Tchau. Eu aqui morrendo de rir comigo mesma. Eu digo, meu Deus. Sabe o que é você fazer o trabalho e você se deliciar com o que você faz, sabe? É você brincar. Maravilha, gratidão. Beth, parabéns pelo Gratidão. trabalho, parabéns Muito bom. mesmo de coração. Ficou ótimo, excelente. Eu revivi muitos momentos ali. Bateu um saudosismo enorme aqui da minha infância. Nossa, bateu uma pontinha de saudade assim que deve ter batido em quem está assistindo também, né? Bom, dando continuidade agora, eu queria convidar agora a seu Eurico, né, para dar uma palavrinha aqui depois desse espetáculo aqui de Beth. A gente, depois da palavrinha de seu Eurico, a gente abriu o debate, né, e poder conversar um pouquinho. Bem, gente, eu quero primeiramente pedir às mamães e às crianças que não saiam da sala, que Beth Cruz está aqui ainda. Ela ainda vai falar, não é? Vai falar esse velho aqui, chato, mas vocês vão voltar a escutar músicas e conversas e coisas engraçadas. E Beth Cruz ainda está aqui conosco, tá? Eu quero falar sobre Beth Cruz no Arruado. Gente, não poderia ser mais oportuna a abertura do projeto e o Arruado se não fosse com Beth Cruz. Beth Cruz vem trabalhando aqui no Arruado de maneira graciosa, gratuita, solidária, desde 2014. Cantando, contando histórias, fazendo o seu trabalho ao ar livre com os brinquedos populares. Uma coisa maravilhosa. Não há lugar mais apropriado para o trabalho de Beth Cruz do que um lugar semi-rural ou semi-urbano, ou urbano, como alguns chamam, e eu gosto de chamar de culti-rural, cultural e rural. O Arruado é a cara de Beth Cruz e Beth Cruz é a cara do Arruado. Quem não conhece ainda o Arruado, escondidinho aqui dentro do campus da UFPE, assim que puder, assim que a pandemia permitir, corra para cá. Essa semana houve uma limpeza geral, tá tudo lindo. Hoje teve festa, teve festança, se tocou Chico Sainz aqui nos quintais, a gente viu Luiz Gonzaga aqui nos quintais. Hoje foi dia de festa, só porque o Arruado está todo verde e limpo. E o povo daqui gosta de música, de boa música, gosta de se divertir. Então, gente, esse Arruadinho, ele tem pelo menos 150 anos.
O saudoso Maurício dizia que ele tinha 220 anos, faria agora. Mas não há documentação para registrar essas famílias há 220 anos aqui. Há sim uma documentação que registra os 150 anos, porque foi o nascimento de uma das primeiras moradoras. Não é a primeira, viu? Porque os pais já moravam aqui. Mas é a bisavó da família Souza, Dona Epifânia dos Reis. E ela nasceu aproximadamente em 1870. Foi por isso que deu um clique na gente e dissemos, não, 2020 é o ano do Sesc Centenário do Arruado. Então vamos comemorar o ano todo. Mas veio a pandemia. E a pandemia não permitiu que a gente festejasse. Estávamos, então, todos tristes, mas vamos fazer o seguinte, vamos pintar as paredes das casas do Arruado. Vamos fazer um painel bonito, um mural afetivo na primeira casa. Vamos fazer esculturas, pinturas, jardins. E muitos jardins novos aparecendo aqui no Arruado. Principalmente o de Raiz e Adilson. Um casal do dedo verde. Tudo que eles plantam nasce bonito. A pandemia não permitiu as festas. Mas então surgiu o projeto de extensão. No meio do caminho, havia um projeto de extensão. Havia um projeto de extensão no meio do caminho velho da Várzea. Ana Emília e Everson disseram, não, vamos fazer o projeto de extensão de forma virtual. Nunca se viu projeto de extensão virtual, mas aqui pode. E o pró-reitor autorizou, e o diretor de extensão também autorizou. Então a gente encara o desafio e vai fazer. Hoje é apenas a abertura. Escutem bem, reparem bem. Hoje é apenas a abertura. Bete Cruz abriu os caminhos do caminho do Arruado. Hoje é apenas a abertura porque vem artes plásticas, um livro de histórias das memórias dos moradores, né? E muita coisa que vai acontecer neste outubro, novembro, uma parte de dezembro. Está tudo se aprontando, né? Baseado nas memórias, as entrevistas que fizemos, as gravações que estamos fazendo. O Adilson, nosso vizinho, está fazendo um documentário lindo sobre a trilha do Arruado, a trilha tão sonhada pelo Maurício Peixoto. Então, aguardem que vem muita coisa por aí. E por hora, acho que o Ivo esqueceu que a Bete Cruz vai dar uma palavrinha. Tá certo? Então eu passo a palavra ao Ivo, mas lembre-se que a Bete Cruz está aí para a criançada não sair da sala, porque eu creio que depois que ela cantou, pensaram que ela ia embora, né? Não foi, não. Ela está aí e vai falar, viu, seu Ivo? Eu passo a palavra ao Ivo. Certo, Eurico. Não esqueci, não. O Bete está aqui. Bom, e, como bem disse o seu Eurico, agora eu gostaria de passar a palavra para a Bete, né? Bete, a casa é sua. Então, minha gente, olha, falar do Arruado é falar de poesia, é falar de brincadeira, de criança, de gente, de ancestralidade, de memórias, de resistências. E tudo começou mesmo quando eu já fazia parte do movimento cultural, da Várzea, que se chamava Domingo no Conto, no Pátio. Domingo no Pátio, que ele foi criado através dos próprios artistas locais. E foi quando eu conheci o poeta Lula, o cronista, o meu amigo, o compadre Lula, Eurico, e quem não viu ainda as crônicas dele, vá lá se deliciar, porque é maravilhoso. E ele já paquerava o Arruado já, e foi quando ele mudou-se para lá, Ele falou para mim do Arruado, e disse, eu vou morar lá, Beth. Aí eu disse, que bom, que legal. Aí, como é lá? Ele me disse, e então foi quando eu fui conhecer, né? E quando a gente fala do Arruado, tem que falar de Lula.
Eu acredito que, mediante a tanto envolvimento, né, afetivo, que ele seja realmente um patriarca, né? E veio na missão de auxiliar, né, com a comunidade, com as propostas de reconhecimento, né, de sentimento, né, de busca de valor ancestral mesmo, sabe? Eu acho que o cronista ele conhece toda a história, é como se ele já tivesse vivido ali em outras vidas. E quando cheguei lá, me apaixonei pelo lugar, né? Então, como artista, né, como contadora de histórias, eu aceitei a sua primeira chamada, né, de levar um projeto lúdico para lá, para a comunidade, em especial para as crianças, né, que hoje muitas delas já estão crescidas, né, Léo, Stephanie, Júlia, Alice, quem mais, meu Deus? Fernanda, Bia, David, né, João Lucas, Nicolas, e tem as crianças grandes também, que são as donas de casa, que fica lá debruçada na janela, e às vezes fica com vergonha de participar da roda, das brincadeiras, mas fica lá, debruçada na janela, olhando todo o movimento, olhando toda a brincadeira que a gente está fazendo e participando ao modo dela, né? E a minha filhote Yasmin também, né, que hoje está com 17 anos e se envolveu, né? Ela fez até um poema que ficou famoso. Então, eu, como pesquisadora da tradição oral, das brincadeiras, né, dos brinquedos populares, né, já me reportei ao território do brincar, né? Eu me reportei e me reporto ao território do brincar. E quando eu lembro de Lídia Ortélio, quando ela falou que ela falou uma coisa que eu pensava e que eu já tinha intrínseco dentro de mim, né? Que o brincar é uma coisa séria, né? As brincadeiras elas fazem parte da nossa memória afetiva, né? E o Arruado ele é um território do brincar, né? Como Ivo falou, né? Que quando ele ficou assistindo a apresentação, ele foi na memória afetiva dele e ele se emocionou e ele buscou, né? Automaticamente veio na memória afetiva as brincadeiras de outrora. Então, isso é muito importante para o nosso psicológico, né? Para o nosso desenvolvimento da criança em especial. Então, brincadeira é coisa séria. Então, nas brincadeiras, as crianças têm a voz, né? É quando elas têm voz realmente. E quando eu me debruço, né, o olhar na desigualdade social, né? Isso me instiga muito em apoiar essas ações que viabilizam propostas de ações, né, com o acesso mesmo ao brincar. E, na verdade, são atividades que fortalecem, né, a socialização, não é? O investimento também financeiro, que é pouco, não é? A gente traz também as crianças de fora, né, para brincar lá, para fazer as oficinas, né? Então, isso é relevante, né? Tudo isso, de certa maneira, a gente traz outras culturas, né, como a africana, a cultura indígena, sem falar no envolvimento das crianças grandes, né? Como eu já falei, que isso é importante, né? Tem a narração de história, né, como uma ferramenta lúdica, uma ferramenta do incentivo à leitura, as oficinas de brinquedos, a interação, né, com os mamulengos, subir nas árvores, soltar pipa, e aquelas brincadeiras que a gente fazia quando a gente era criança, né, nessa época tão de envolvimento com a tecnologia, não é? E tem as pessoas que estão envolvidas também nos projetos, né? Eu lembro das acrobacias com tecidos, né? Que foi uma festa, né? Quando teve lá algumas vezes, né? Gabriela Santana, os colombianos, né? Que foi Maria Peclaro, e Emanuel Peclaro e Maria Salgueiro, né? E Samuel Florentino, outras pessoas que Lula me falou, Márcio Sá, Neide Germano, minha querida amiga, Neide Germano, Isaac, né, a Burra da Várzea,
o mestre França, a Elidiane querida, que saudade, e tantos outros, né? Tantos de vocês, né? Ana Emília sempre participando, eu lembro tanto da mãe dela lá sorrindo, aquele sorrisão no rosto, envolvida, né? E quem sabe pensar em projetos de visitação mesmo, né? Para concluir, né, essa vivência lúdica assim, para as crianças de entidades educacionais, né? Levar as crianças de escolas, né, fazer um projeto desse tipo, né, para que as crianças que ali vá para esse território do brincar, que elas brinquem ali. Então, isso é importante, né? E além da transmissão do conhecimento, né, da própria história do arruado, né, tanto para as crianças como para as educadoras, né, as professoras, né, ter esse acesso, esse conhecimento histórico, né, que é o arruado, é a história do arruado, né, da Várzea, né, através desses lugares de existência e pensar e agir, né, como a gente colaborar com essas comunidades. Né, sabemos que as políticas públicas têm o seu papel, né, mas é exatamente isso, né, fazer sentir a comunidade, né, que a comunidade ela está viva. Né, eu digo assim, que o arruado está vivo, né? E para eles se sentirem vivos, para eles se sentirem importantes, né? E é isso, minha gente. É muita coisa para falar do arruado, em cordel, em poesia, em sentimento de amor, né? De peleja, de luta, tudo isso. E Lula, meu compadre, parabéns, todo mundo, né? Fernando, nesse projeto, todo, a UFPE, enfim, eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã de manhã, viu? Vai. Gratidão, minha gente, gratidão. Ivo, gratidão. Sou eu que agradeço, Beth. Bom, mais uma vez agradecendo aqui, né, parabenizando. E vamos abrir, então, o debate, né, para a gente poder conversar um pouquinho, a roda, né? Ana Emília. Opa, eu quero falar, eu me emocionei com a Também fala quero. dele. Beth, olha, a apresentação foi, como disse Ivo, foi muito assim, realmente, remete às nossas infâncias, né? Lembrei da época da feira, de ir para a feira e ver os brinquedos populares nos balaios, né? Eu me lembro quando meu pai comprou um Mané Gostoso e me deu, eu não sabia o nome dele na época, foi descobrir o nome depois, do Mané Gostoso, né? E assim, eu sou muito de feira, assim, eu gosto muito de feira, né? Feiras populares. Eu pareço muito desse sentido com meu pai, que já partiu, e gostava muito de feira e de gente. Então, eu me lembrei muito, né? E outra coisa que me chamou a atenção do que você falou é o território do brincar, né? Essa coisa da brincadeira. Então, o território de brincar que possibilita as experiências de sentidos. Eu acho que aquilo que nos toca, o arruado nos toca. Né? Quando eu cheguei naquele lugar, eu fui tocada por ele. Eu fui sentida. Eu até falei uma coisa que depois muitos também, né? A própria Germana, que você falou, o seu Rico, eu senti como se estivesse entrando num portal. Ao entrar na arruada, há um portal ali, um portal de luz, um portal de passagem, e que remete justamente a um lugar que lembra o rural, lembra a coisa do coletivo, de comunidade. Lógico que tem seus conflitos, né? Toda a comunidade tem suas algumas diferenças, vamos dizer assim, né? Mas existe algo ali, realmente, é como se há uma temporalidade que é outra, né? Você vê as mulheres lavando as suas roupas e um varal de roupa balançando ao vento junto com ganso, com galinha. Então, me lembrei da minha ida ao interior, né? Eu fui criada aqui em Recife, mas viajava muito de trem com minha família para Carpina e até Sertânia, por que pareça. Foi uma viagem longa para Sertânia. E aí, em Carpina com mais frequência. Então, eu me lembro muito dessa coisa do outro tempo, de um lugar rural, de um outro cotidiano, né? E o que é interessante, que é uma realidade que está ali, um cotidiano que é díspare, vamos dizer assim, da universidade, né? Desse cotidiano acadêmico. Então, eu senti, quando eu entrei no arruado, meu Deus, parece que eu estou realmente em outro lugar, em um outro ritmo de vida,
né? E que tem ali uma coisa muito forte, como você colocou, a ancestralidade, né? As memórias, que todo lugar tem. Só que tem coisas ali que a gente não tem noção do quanto aquilo ali representa a história que está vinculada à história das pessoas, uma história também do engenho, da cana, do Pernambuco em si, da história de Pernambuco. Então, você quando falou de territórios de brincar, e são territórios educativos. E essa coisa das experiências de sentido, né, do vivido lá, é que leva a essa dimensão da integralidade do sujeito. Quando você coloca a necessidade de trabalhar a integralidade, né, diversas dimensões das pessoas. As crianças, muitas vezes a gente vê o ser humano do ponto de vista fisiológico, se está bem o corpo, a saúde, mas nós temos outras necessidades além, né? E essa coisa do estar com o outro, do brincar, né, com o outro, de interagir, né? Jogar bola de gude. Eu fui criada no bairro popular, estou morando nele, vou ter a minha origem, tem isso também. E eu, nessa minha rua aqui, que está muito diferente, eu brincava de empinar papagaio com os meninos, porque eu tenho 2 irmãos, eu não tenho uma irmã. Então, eu brincava com os meninos, só brincava de boneca no final de semana, quando tinha, ou então nas férias com minhas primas. Então, assim, a coisa do brincar, ela possibilita trabalhar essas outras dimensões, né? E no respeito à questão da ética, né? Do dividir, né? Do socializar, né? Há uma dimensão estética também, né? Então, assim, o ato de brincar é muito significativo. Então, esse território é um território de brincar, é um território de aprendizagem, um território educativo, né? E quero dizer que, como você falou, é um caminho, realmente, o ato de brincar possibilita isso, e é uma forma que muitas vezes a gente vai deixando, né? Assim, vai esquecendo um pouco, né? E parece que só as crianças têm o direito de brincar, não, né? As crianças, com certeza, mas nós também precisamos brincar, né? A unicidade. Então, o fato de vez em quando, às vezes parece até, eu me brinco às vezes comigo, parece uma criança, né? Com certas atitudes, vamos dizer assim. Então, assim, e eu me emocionei com a sua fala também da minha mãe, né? Porque realmente a minha mãe frequentou a Arruada. Eu levei a minha mãe, a gente brincou no sentido de vivenciar as festas do Arruada, o São João, né? O aniversário de uma menina, que eu esqueci o nome dela, você para me ajudar aí, que é, como é o nome dele, meu Deus, do pai da menina? Maria Gabriela. A gente foi para Filha de Josemar. A gente foi para o aniversário, né? E foi uma coisa muito bonita, porque era brincadeira de bola e tudo mais, mas o fato de estar ali com minha mãe foi muito importante para mim e para ela, porque eu falava muito do Arruado. Que tanto Arruado é esse, né? Você fala do Arruado, onde é que você está? Eu estou no Arruado, né? Essa coisa. E ela ficou muito curiosa, vamos para o Arruado, com uma festa. Então, essa coisa que marca a gente, né? Então, assim, a gente somos pessoas que precisam trabalhar esses sentidos, o vivido, as emoções, né? Não ter vergonha de chorar quando é necessário, de sorrir, dizer besteira, como, né, às vezes. Mas, assim, é importante esse momento. Às vezes a gente está na academia, às vezes a gente parece que tem uma situação muito de uma rigidez por ficar na academia, né? Eu já passei por situações por ser professora, até engraçada, minha gente, contando as histórias, né? Contações de história. Uma das minhas histórias, eu estava sentada, deitada, na verdade, no jardim do cacto, né? Existe um lugar lá, um pátio maravilhoso, eu estava deitada. E peguei assim, estava cansada, eu queria olhar as árvores e deitei no pátio. Né? Aí um aluno passou e olhou, professora, só pulou todas, não foi? Então, assim, o fato de você ser professora ou ser adulta, você não pode mais sentar no chão, você não pode mais deitar num jardim, né? Então, assim, essa coisa é muito importante, a gente sentir o cheiro das flores, né? Tocar. Essa coisa é difícil hoje que a gente está vivendo, né? Não poder abraçar, né? Estar com outro, isso é muito difícil, né? A gente está com esse momento. Mas não impede de a gente estar vivenciando isso aqui agora, né? Mesmo à distância, mesmo sendo uma atividade virtual, a emoção
chegou, sabe? Eu senti no teu espetáculo, na sua fala, o quanto foi forte para mim, me tocou, né? E dizer que gostei muito do espetáculo e chamou muita atenção também o cordel, né? Muito forte, muito significativo, né? A peleja que faz a gente esperançar, né? É um livro aberto. Então, assim, isso que você, em versos, né? E colocou muito bem, você e nas suas brincadeiras, trazendo a ludicidade, você, de certa forma, trouxe em palavras e com a manifestação, com a apresentação, trouxe realmente, de forma muito significativa, o que representa o arruado para nós, né? Muito forte. E dizer a vocês que estou aqui para, na verdade, dizer que o que seria de nós sem um arruado, né? O que seria uma universidade sem um arruado, né? O que nós teríamos, né, em vez do arruado? Teria mais um outro prédio, né? O que a gente perde em não ter o arruado? O que a gente perde em não valorizar esse lugar? Que agora a gente está começando uma outra caminhada, né? Esse novo processo agora, né? A gente está vendo que há uma possibilidade, sim, de reconhecer aquele lugar, né? E, assim, dizer que a universidade só tem a ganhar, né? E que as pessoas no lugar, ela também tem que, assim, a gente ainda tem um processo de diálogo com essas pessoas, e até aprender com elas e estar mais junto com elas, né? Assim como o seu Rico, né? E os outros moradores, alguns deles já partiram, né? O Maurício Peixoto, eu não me esqueço dele. Eu me lembro que ele faleceu no mês de junho, no mês do meu aniversário, né? Se não me engano, foi 15 de junho, para me ajudar, em 2015, se não me engano. Então, eu sou de 13 de junho. Eu me lembro muito do Maurício Peixoto a falar do lugar, da importância ali, fazer referência de que ali naquele lugar estava enterrado, né, o umbigo, o cordão umbilical dele e da família toda, né? Então, quando ele falava, isso que você falou do território, ele tem isso na fala dele, um depoimento registrado, né? De um território, de um caminho que a universidade tem que reconhecer, a importância, que tem muito conhecimento ali, né? E muito conhecimento que a gente, às vezes, não tem noção desse, né, do que tem ali. Eu até falei já que, para mim, o Arruado é um grande centro acadêmico, né? Ainda bem que é um centro acadêmico diferente, mas é um centro acadêmico, que não é no mesmo formato. Mas tem ali uma produção de conhecimento, tem uma história, né? Tem várias coisas ali que a gente precisa realmente se apropriar, né? Bem, é isso. E dizer que o que seria de nós sem o Arruado? O que aconteceria? A gente não estaria aqui, o que aconteceria, né? E por que o Arruado é tão importante? Para passar a palavra, gente. Eu gostaria de falar, Ivo. À vontade, professor. Em primeiro lugar, parabenizar, né? Eu acho que foi muito lindo essa apresentação de Beth. E aí, é um trabalho em equipe, né? Eu venho sempre dizendo que os grandes trabalhos sempre têm equipe, né? Impressionante. Beth, Fernando e seu Lula, para deixar, foi muito bem produzido esse material. Trabalho de edição é trabalhoso, exige muita paciência de recorte, som, edição de som, e eu gostei muito. A musicalidade muito legal, né, com esse som nordestino, né, da Rabeca. E Beth demonstrou mesmo uma pessoa que domina a questão da oralidade, né, do contar a história, né? Contar a história é muito importante, não só para criança, para adultos também, né? Eu acho que contar a história, infelizmente, não é para todo mundo. Eu seria um péssimo contador de história, mas eu fico, como disse o Ivo, né? A gente volta à infância, né? Porque uma contação de história, ela amarra a gente, ela prende, né? Do começo, para onde é que vai terminar. Mesmo você sendo adulto, você é dominado pela narrativa. E quando você está com criança, mais ainda, que elas ficam jogando energia para querer saber, fala às vezes, até interfere, né? Ela produz também, né?
faz parte da narrativa, a criança faz pergunta, não faça isso com ele, não. Ela sempre interfere. Então, é muito interessante a questão da contação, porque ela mexe com a imaginação. Ela afeta as pessoas, né? Ela joga a fantasia em funcionamento. Então, é muito legal isso. E aí, Fernando, Lula aí, eu tenho certeza que foi muito trabalho, esses 26 minutos. Eu, às vezes, faço um vídeo de 5, 6 minutos. Demora, e olha assim, uma edição não dá. Eu, normalmente, quando eu faço meus vídeos, é o que deu. Porque eu sei que a edição é trabalhosa. Eu precisaria de alguém para fazer um negócio desse. Eu deixo do jeito naturalmente mesmo, com meus balbucios, meus risos, e as ironias. Tem que inventar na hora as palavras. E parabéns a vocês. Eu acho um trabalho muito bonito, né? E aí, é importante registrar, né? Porque o Arruado não é só cultura, né? A própria Vera fez um levantamento de pessoas, artistas que estiveram no Arruado. O Arruado é uma congregação. Você que ainda não foi no Arruado, não conhece o Arruado, deve estar pensando o que é o Arruado e onde é que fica. Fica em frente ao CTG. Certo? O Arruado é um lugar bonito, cercado de prédios, de cimento e de ferro. Né? Então, você está no Arruado, você está no ambiente noturno, da iluminação da natureza, com os seus sóis, com a sua lua, com a sua estrela. É um lugar muito agradável mesmo. Então, quem não conhece, encerrando essa pandemia, fica convidado a conhecer, né? Muitas atividades culturais foram feitas lá, e discussões também políticas sobre a situação do Arruado, porque é importante registrar que as gestões anteriores tinham um projeto de extinguir o Arruado, praticamente construir prédios, né? Então, chegaram até a construir um prédio recente, bem próximo ao Arruado, que foi uma ameaça ao Arruado, a sua inexistência. Era um perigo que tinha para o Arruado. E a partir de muita luta da comunidade, o NEAF, e Ana tem um papel muito importante nisso, realmente é uma pessoa fundamental também nos projetos de extensão no Arruado. A Ana está sempre por trás, e eu fico muito feliz ela confiar em mim e eu coordenar esse projeto. Né? E foi maravilhoso mesmo, né? Como o Lula falou, hoje está inaugurando a primeira apresentação nossa, mas virão outras. Nós estamos produzindo murais, nós estamos produzindo placas, nós estamos produzindo vídeos também, né? Já que não pode ter esses contatos interpessoais. A parte técnica, e aí Fernando tem um papel muito importante nisso, né? Praxeles, o seu trabalho de mural também, a Dilce e Raíza. Eu, particularmente, fico muito feliz, né, de ter sido recebido. Na verdade, institucionalmente eu sou coordenador, mas eu sou coordenado pelo Arruado, porque a riqueza que vocês já fizeram nesse longo tempo de existência, principalmente a relação com o NEAF, são coisas maravilhosas, né? Então, todos vocês estão de parabéns, né? A comunidade, Adilson Raíza, Fernando, Praxeles, todo mundo que compõe, as crianças que participam disso aí, elas faz parte dessa história. Eu me sinto bastante orgulhoso de ter condição de estar nesse momento com vocês e participar desse momento hoje com o Beto, né? Porque, veja, a minha filha mesmo, eu morei muito tempo em prédio e praticamente ela foi educada no prédio, né? Isso tudo que nós estamos fazendo aqui é fundamental a rua. Eu fui educado na rua, né? 59 anos atrás, eu nasci na rua, nos bairros, que não tinha essas construções urbanísticas todas, né? Então, eu brincava na rua, atrás do pátio sem cabeça, né? De pegar, até hoje politicamente não é bem correto, né? Com estilingue e atirar nas coitadinhas das lagartixas e tal. Mas vivia na rua e, de certa forma, em áreas também que exigiam plantações, tudo. Então, e lamentavelmente também os prédios hoje impedem isso, né? A urbanização tirou muito dessa natureza. E o Arruado é uma resistência nesse sentido, né? A universidade está completamente tomada por prédios, em nome do progresso e do desenvolvimento. Eu acho que essa talvez seja a grande contribuição, né? Talvez seja essa dimensão do inconsciente do Arruado. O Arruado é uma resistência, daquele espaço da universidade que diz, olha, aqui tem vida, né? Ana falando aí, Ana, eu me lembrei
que você falou ficou deitada, logo quando eu entrei na universidade como professor, eu sentava com os alunos na entrada do CE, né, no hall lá, e fazia trabalho de pintura, tudo. Eu sempre gostei muito também de pintura, né? Com produção de cartazes, festa de São João, a gente sempre organizou. Porque brincar é juntar gente. A sociedade só existe juntando gente. Ela não vai resistir cada um na sua vida, no seu apartamento. Nós só existimos dependendo da coletividade. Né? E esses prédios, essas tecnologias, de certa forma, afastou. E nós estamos utilizando essa tecnologia hoje por causa da pandemia, porque senão nós estaríamos aí no arruado, todo mundo junto, brincando, conversando, se abraçando, né, Ana? Você falou aí, infelizmente a gente não pode nem se abraçar, mas espero que em pouco tempo a gente possa voltar um mínimo de normalidade, com mais confiança, onde a gente vai receber muita gente aí no arruado. E aí eu queria parabenizar a reitoria nesse momento, porque as reuniões que ocorreram, o Lula nos passou informações muito positivas, né? De que a reitoria está vendo com bons olhos o arruado. Isso eu fico muito feliz, eu acho que a Ana também. Estamos nessa parceria com a reitoria e esperamos que ela continue, porque eu acho que o arruado tem uma coisa a mais. Ela quebra um pouco essa tecnologia urbanística de prédio de cimento. É um lugar muito bonito. Quem não foi, pode ir. E espero que quando melhorar essa pandemia, com as atividades culturais, a gente receba mais alunos, pessoas. Porque, veja, o arruado, ele congrega artistas. É impressionante como, não só localmente. E aí, Lula, eu tenho que registrar isso aqui, ficar gravado aí. Quem não conhece o Lula tem que conhecer seus escritos, né? O Lula é um excelente escritor, né? Ele brinca com as palavras, sabe? A presença dele no arruado é fantástica também. Poxa, né? O Maurício partiu, né? Algumas pessoas partiram, mas o arruado ainda continua e eu sinto grato por o arruado ter me acolhido. Não é nem eu como coordenador do projeto, é o arruado ter me acolhido e ter confiado em mim, essa possibilidade de a gente estar trabalhando juntos. Né? Aguarde aí que nós votaremos com novas produções, né? Os murais devem estar muito lindos, produzido aí por Prachelle, Fernando, o Radilson também faz um trabalho muito legal aí com Raiz, essa juventude aí, a gente precisa da juventude para a gente continuar o trabalho. Muito obrigado a todo mundo e vamos lá, porque acho que a gente tem muita coisa ainda para mostrar para Pernambuco, Brasil, né? Hoje é até para fora do Brasil, né? Com a tecnologia aí, isso pode ser acessado em qualquer parte do mundo. Um abração, um beijo de todo mundo. Vamos lá que temos muita coisa ainda para fazer. Agradecendo a palavra do professor Everson, da professora Ana Emília. Eu só gostaria de fazer um pequeno adendo, uma breve colocação, porque essa questão que o professor colocou e que foi algumas vezes ponderada, né, questão da resistência do arruado e tudo, porque como o arruado é uma comunidade que existe dentro do campus da universidade, ela é uma comunidade que sofreu processos de reintegração de posse e foi definido, entre aspas, recentemente, pela justiça, que o arruado permanece lá e que a universidade não vai tirar essa comunidade de lá e tudo, e por isso que tem essa questão da resistência, por isso que é tão forte que a gente está falando tanto ao longo dessa live, né? Só para quem está chegando agora, que não conhece essa situação especificamente que a gente está falando, né? E por isso que está sendo colocado, né, nessa live. Bom, e eu queria deixar aberto, né, para se o Rico, se o Serpa quiserem, ou a Beth também, ainda quiserem fazer mais algumas colocações, né? E eu queria também mais uma vez agradecer a todos vocês, né, que tiveram aqui com a gente. Quiserem falar, tá aberta a disponibilidade. Eu posso, antes deles falarem, que eu me esqueci da Edelso aí, de agradecer a Edelso. Edelso é uma pessoa fundamental no arruado e na várzea, né? É porque tá como ama aí, né? A associação, não tá com o nome dele. E aí, Edelso, um abração para tu, saudade aí, nunca mais se viu pessoalmente, né? E espero que esteja bem aí, você e sua família. E
E, pô, você faz parte da história da VAR, sem dúvida nenhuma. As atividades culturais aí, você está sempre por trás, sempre dando uma força. O NEAF, Ana Emília sem Edelso, não é o NEAF. Vocês dois foram fundamentais no NEAF, sabe? Poxa, o Edelso, com a Ana Emília, ele sabia. Eu falava com a Ana Emília, sabia onde está Edelso. É impressionante vocês dois. Um abraço, sabe? Vocês dois têm uma contribuição muito. Eu acho que o UFPE um dia precisa reconhecer isso mais do que está agora. Acho que vocês têm um trabalho muito importante de educação. Edelso é um educador nato, né? É um cara que ama o que ele faz de educação, Paulo Freire, essa solidariedade de classe também é importante, né? Eu acho que foi Beto que levantou a questão de solidariedade social. A questão de classe social é fundamental. O Arruada é a expressão dessa classe social de oprimidos. E a gente tem que estar ao lado dos oprimidos, contra a exploração, contra esses dubês da vida que querem destruir o patrimônio público para ganhar mais dinheiro. Eu acho que isso também tem esse lado, a gente resgatar um pouco do Arruada. A Arruada resistiu contra o desenvolvimento tecnológico da universidade, com seus prédios, tudo em nome de um progresso, né? Que a gente sabe muito bem, progresso destrói mais do que avança. Um abração aí, Edelso, e desculpe eu ter interrompido aí. Edelso podia falar, né, Edelso? Cadê você, amigo? Eu creio que o Edelso não conseguiu acessar. Ah, tá. Eu só queria complementar que o professor... Não conseguiu acessar, porque nós temos a limitação de 6. Tá. Não, eu quero realmente reforçar o que Eves falou. Edelso é muito importante para a história do NEAF, viu, minha gente? Não existe NEAF sem Edelso. E realmente, onde está eu sempre andei muito com o Edelso na Várzea, conheci mais a Várzea através do Edelso, e o Arruado, o Edelso me fez a ponte junto com o seu Eurico, né? Então, não tem como negar a importância dele. Bem, eu só queria pontuar, se a gente começar a agradecer, vai ser muita gente, e vai ficar gente de fora. Então, eu vou agradecer a 3 pessoas, uma por estar muito distante, que é a professora Gabriela Santana, de dança do CAC, que fez um trabalho maravilhoso aqui dentro. O outro é o nosso querido Rosevaldo Brito, o índio batera, com suas miniaturas e maquetes, e fez também a oficina de pintura e desenho aqui dentro. Não é? Quando eu falo de Gabriela, eu faço toda a equipe dela, viu? Todos se sintam homenageados. E a poeta Neide Germano, porque esse cordel tão bonito que a Beth declamou é de autoria dela. Beth falou, mas o pessoal não se ligou. É da Neide Germano, que não está conosco, está em campanha. Tomara que ela vença lá em São Lourenço. E estamos aqui torcendo por ela. Acho que depois que o coordenador falou, já podia ter encerrado. Ele falou bonito demais, o nosso Everson, né? Boa noite. A gente tem mais tempo ou não? Temos tempo, sim. Tem? Fica à vontade. Não, porque o Everson colocou uma coisa muito importante, né? E ele também falou a questão para quem está assistindo entender quando a gente fala em resistência. Existe essa resistência aí na questão legal, jurídica, né? Do lugar, da posse. Mas existe a resistência que também não é só isso, sabe? As outras resistências, que é a resistência muitas vezes simbólica, a resistência de opressão, né? A resistência de tirar certos espaços para fazer construções, mas também a resistência do ponto de vista das características do lugar, né? Da manutenção daquele lugar, né? Do cotidiano. Então, são várias formas de resistência, sabe? E dizer que, assim, para nós, às vezes a gente não tem... Nossa, como eu já reforcei, a universidade, quando a gente fala e o Arruado, eu levei muitos estudantes de design, né? E eu sempre me preocupei muito com essa compreensão do design, né? O design é muito visto como aquele profissional de uma produção industrial, né? De uma lógica capitalista. Aliás, a origem do design se deu nesse processo, né? E aí a minha preocupação era trazer uma outra forma de design, nesse design mais humano, nesse design do ponto de vista mais social, né? Trabalhar com grupos, produtores do lugar, com os artesãos, né?
os empreendimentos pequenos, solidários, com a comunidade. E aí, nós começamos a fazer algumas ações juntos com os estudantes de design, justamente para entender, assim, compreender que lugar é esse, né? Reconhecer, né? E muitos, todos eles não conheciam o Arruado. Alguns mantêm uma relação até hoje, passam de bicicleta, conversam com o seu Eurico, né? E o interessante é o quanto muda também, né? As pessoas passam a fazer uma reflexão mais, assim, como qual é o seu papel na sociedade, né? Meu papel como profissional, futuro profissional, né? Qual é o meu papel como professor dentro da universidade, né? Então, trazer um Arruado, né, nesse processo de estudo, né, mas de respeito, né, e da singularidade que tem aquele lugar, eu acho que é muito bom para todos nós. Por isso, o que seria de nós sem Arruado? Eu provavelmente não teria possibilidade, não teria tido a oportunidade, né, como estamos tendo, de aprender cada vez mais e propiciar uma mediação, né, com outras pessoas, com os estudantes e colegas sobre esse lugar, né? Então, assim, dizer que o que Eves colocou é muito importante, porque justamente há uma relação de poder muito forte, né? Há uma relação de questões de classes sociais, que a gente colocou muito bem, do oprimido, e o oprimido em vários sentidos, né? Por exemplo, no Arruado, nós temos pessoas que não sabem ler e escrever, né? Nós estamos dentro da universidade, mas não sabem ler e escrever, não são alfabetizados. Então, assim, temos várias questões aí. Mas também temos, por outro lado, estudantes também de design, até, nós estamos com dois, né, a Raíza e o Adilson, são dois estudantes que moram dentro do Arruado. Veja que coisa interessante, né? Estudantes que, por opção, né, alugaram um lugar, uma casa, e estão no Arruado. E não estão lá como um simples morador, né? Eles estão num lugar onde estão contribuindo também nesse processo, desse trabalho, né, nesse projeto, né? Isso é muito importante dizer. Eu tenho que agradecer, concordo realmente com o Everson, quando nós pensamos em trazer mais pessoas como na coordenação. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? Não existe trabalho, como ele colocou muito bem, se faz no coletivo, e a riqueza está nisso. E aí meu Deus, quem que eu vou trazer, né? A minha cabeça veio o Everson, né? Primeiro, por ele ser um professor, eu digo sempre daquele que é inquietante, né? Que é provocativo. Eu gosto de pessoas assim, né? Que é político, que é engajado, que tem um discurso, que tem uma produção muito boa na questão de histórias e memória da própria universidade. Eu li alguns textos dele já, até, junto com o Edelso, conheci esse material, né? Então, assim, não tinha pessoa melhor para trazer, para estar nesse projeto, do que você, Everson. Então, foi, sabe, nós estamos, assim, muito felizes em ter você conosco. E é isso. E além, lógico, de todos os outros, o Fernando, certo, que eu conheci através do seu Eurico, o Adilson, que eu já falei, né? A própria Raíza, a Beth, que nós nos conhecemos através do seu Eurico também, né? O Ivo tem um papel importante, né? Conhecido dentro da Proeste, que estamos conosco no LEAF. É isso, eu acho que temos muito. O Pacheco está conhecendo agora. Eu vi que o trabalho dele é incrível. Então, assim, o Índio Batério tem uma história também, uma importância na nossa história como professora, né? Só temos que agradecer. É isso. Então, eu provavelmente seria outra sem um Arruado, né? E o que seria de mim sem um Arruado? É nesse sentido. Bom, gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês, né, por estar aqui presentes. Você que esteve aqui nos assistindo, né, vocês que fizeram essa live, não só a gente que está aqui do lado de cada tela, mas vocês que estão aí do outro lado assistindo também, mas principalmente a Beth, por esse espetáculo tão singular, né, Beth? Muito obrigado a você, professor Everson, professora Ana Emília, seu Eurico, Fernando, muito obrigado de coração. E é isso. Beth, se você quiser fazer alguma consideração final, alguma ponderação? Gratidão a todos vocês, né, porque são tantos os nomes, né, esqueci de falar no Índio, que realmente ele tem uma contribuição, vem contribuindo muito
dentro do Arruado, e tantas pessoas, né, que passaram e ainda vão vir. E gostaria que viesse logo, né, o momento da gente se encontrar para juntar as crianças, a meninada, e a gente fazer as atividades pegando um no outro, olhando nos olhos, né, se abraçando, fazendo aquela roda, aquela ciranda. E isso aí, gratidão a todos vocês. Muito obrigada por fazer parte desse projeto lindo e importante para o Arruadinho, né? E quando eu fiz o cordel com minha amiga Neide Germana, aperriei ela, aperriei, né? Porque Neide corrige, porque eu não sou muito boa do cordel aí, mas eu estou aprendendo, e aí foi muita emoção, sabe? Porque tudo que está resumido ali naquele cordel é realmente o que eu sinto, é realmente o que vem do coração em relação ao arruado. E gratidão, gratidão, a palavra é essa. Beijo no coração de vocês. Ivo, parabéns a você aí pela condução, né? Foi excelente. Já estou vendo que você tem jeito para ser apresentador, coordenador também. Gostei mesmo. Ivo tem, viu? Ivo tem, viu? Danado. Fernando jogando esse mais, contratado, né? Parabéns, Ivo. Muito bom. Muito bom. Vozeirão, Esse é o né? nosso Ivo. Né, Fernando? Fernando? Fernando não falou nada. Estou quietinho. É bom ficar calado. Fernando é da técnica hoje, só da E técnica. é sempre uma grande oportunidade de ver vocês falando, né? A gente sempre tem a oportunidade de aprender um pouquinho mais, e é bom calar para ouvir e aprender um pouquinho mais. E assim, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu faria minha as palavras de vocês, né? Então, que assim fique entendido, que faço minha todas as palavras por vocês citadas. E é uma felicidade muito grande de estar participando desse projeto, de ter conhecido esse time tão bom de jogar como vocês são. Um abraço, gratidão. Bom, antes de a gente se despedir, antes da gente se despedir e encerrar esse evento, eu só gostaria de dizer que as próximas transmissões, os próximos eventos podem ficar acompanhando o site Ama Arruado, certo? A gente vai colocar o link aqui na descrição, o site Ama Arruado e o Facebook do NEAF. A gente vai colocar sempre as próximas transmissões que a gente vai fazer, os próximos eventos, a gente vai estar sempre divulgando por aí. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o Face, tem o site, tem grupo, vai ficar tudo aqui na descrição. Tem o canal também do YouTube, né, do NEAF, que é um canal recém-criado, que não existia até recentemente, e vai ficar tudo disponibilizado para quem quiser assistir novamente mais tarde. Muito obrigado e boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, minha gente. Um abraço. Viva o Arruado! Viva o Arruadinho! E o Arruadinho e o Arruado! E o Arruado. Massa. Tchau. Valeu, Tchau. Boa noite, cheiro, grande abraço. Obrigada, Ivo. Boa noite, abraço. Obrigada, Ivo. Ivo. Obrigada. Obrigado aí. Valeu aí, a Fernando, pelo apoio aí tecnológico, Fernando. Um abração aí. História. Obrigada também. Tchau. Tchau. Tchau.